Prefeitura Municipal de Cuiabá. Olá, estudantes do 9º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silma, sou professora de língua portuguesa. O tema da nossa aula de hoje é a regência verbal na construção do texto. Vocês sabem o que é regência verbal? Regência verbal é a relação de dependência que há entre o verbo e o seu complemento. Vocês já perceberam que há verbos que exigem um complemento com preposição, outros exigem um complemento sem preposição? Vocês se lembram do que é preposição? Aquela palavra que liga palavras entre si, tá? Palavrinhas como a, de, para, com, sobre, perante, até, está bem? Sempre com essa função de ligar palavras entre si. Bom, então regência é o estudo que envolve uma relação de dependência entre uma palavra, verbo ou nome, porque também há a regência nominal. Hoje trataremos apenas da regência verbal. E seus complementos. Essa relação pode ser expressa diretamente, sem preposição, ou indiretamente, com preposição. Hoje focaremos no estudo da regência verbal. No estudo da regência verbal, o verbo é o termo regente e o termo regido é o complemento do verbo. Então, veja bem este quadro. Nós temos termo regente, que é o verbo. Eu coloquei termo regido 1, termo regido 2. Por quê? Porque há verbos que precisam de mais de um complemento, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui agradeço. Agradeço a quem? Aos ouvintes. Veja bem, então, muita gente usa agradeço os, tá? Mas nós, na unidade escolar, nós estudamos o quê? A língua padrão. Como professora de língua portuguesa, a minha obrigação é ensinar a língua padrão. É uma questão de cidadania, certo? Então, nós precisamos aprender a regência adequada dos verbos de acordo com a norma padrão. Veja bem que eu não estou falando que essa outra forma de dizer está errada, tá? Porque há a linguagem informal também, tá? Eu estou dizendo que eu, como professora de língua portuguesa, ensino a língua padrão, aquela que está na gramática, tá? Na gramática normativa. Então, agradeço aos ouvintes. Olha a preposição a, o verbo agradecer, tá? Ele exige, então, aqui a preposição a, um complemento com a preposição a. Porque quem agradece, agradece a alguém. Agradece a alguém o quê? A audiência. Então, o outro complemento não tem a preposição, porque este a é um artigo. Está bem? Então, o verbo agradecer, ele precisa de dois complementos. Pode ser que você não use. Às vezes você usa só um, mas ele pode, tá, ser usado com dois. Chegamos. Eu ouço muitas pessoas dizerem, cheguei na escola, cheguei na igreja. Mas a regência do verbo chegar, veja bem, exige um complemento com a preposição a. Então, quem chega, chega a algum lugar. Chegamos ao sítio. Ao sítio é o termo regido. O verbo é o termo regente. Então, eu digo assim, cheguei à escola, chegamos ao restaurante, chegamos ao clube, tá? Sempre chegar a algum lugar, está bem? O verbo aspirar, nós temos que ter cuidado com o verbo aspirar, porque dependendo do significado, ele pode mudar a regência. Aqui, primeiro eu coloquei aspirar no sentido de atrair para os pulmões. Nesse sentido, o complemento não precisa da preposição. Então, quem aspira, aspira alguma coisa. Aspiro o ar matinal. Mas aqui o verbo aspirar está com outro sentido. No sentido de almejar algo, tá? Então, aqui ele vai exigir a preposição a. Aspiramos ao sucesso profissional. Tá bom? Então, vocês precisam observar o sentido do verbo aspirar para saber qual é a regência. Se o complemento vai exigir a preposição a ou não. Assistir a mesma coisa. Eu posso estar falando do verbo assistir no sentido de ver, tá? Aí eu vou precisar da preposição a. Assistiram ao filme.
e não assistiram o filme, está bem? Assistiram ao filme, assistiram à novela, assistiram ao espetáculo, está bem? Agora aqui assistir está em outro sentido, está no sentido de cuidar de alguém. Então aqui não existe a preposição a, assistiram os doentes, certo? Gostar, a regência do verbo gostar é muito fácil, não é? Quem gosta, gosta de. Gosto muito de quem? De você. Então, o verbo gostar exige a preposição de. O verbo preferir, eu também ouço, assim, usado de uma forma que não é adequada com a norma padrão. Eu sempre ouço alguém falar assim, por exemplo, prefiro laranja do que melancia, tá? Esse do que aí, na língua padrão, não é correto. Tá? Na língua padrão, quem prefere uma coisa à outra. Então, olha aqui, prefiro língua portuguesa à matemática, tá? E eu ouço muitas pessoas falarem prefiro mais, tá? Você não pode usar o verbo preferir com essa palavra intensificadora, tá? Porque gera redundância. Ganhei, quem ganha, ganha alguma coisa. Ganhei o quê? Um tênis novo. Tá? Então, nós vimos aqui que os verbos são os termos regentes e os seus complementos são os termos regidos. Vocês viram que aqui a regência do verbo preferir também tem o termo regido 1 e o termo regido 2. Está bem? Agora nós vamos analisar a regência verbal em alguns textos, tá bem? Então veja bem o primeiro. Muitas vezes as pessoas nos irritam profundamente e acabamos nos esquecendo do conforto de um abraço. Eu quero que vocês observem essa parte aqui, tá? O verbo esquecer, ele pode ser usado de duas formas. Se ele estiver com um pronome, olha, eu me esqueço, nós nos esquecemos, tá? Com o pronome, eu vou usar a preposição de. Olha só, aqui está correto, ó. E acabamos nos esquecendo do, porque está usado com o pronome, tá? Então, aqui ele vai precisar da preposição de. Se não tivesse o pronome, como seria? E acabamos esquecendo o conforto de um abraço. Está bem? Então, o verbo lembrar é a mesma coisa do verbo esquecer, tá? Então, com o pronome existe a preposição de. Sem o pronome não existe. Aí será um objeto direto, tá? Sem preposição. Aqui, preposição é professora, posso ir ao banheiro? A gente ouve muito essa frase, né, em sala de aula. Mas as crianças costumam falar como? Professora, posso ir no banheiro? Tá? Então, na língua padrão, também essa forma não é aceita, tá? Porque quem vai a algum lugar. Então, professora, posso ir ao banheiro? Certo? Então, temos aqui uma preposição que o verbo ir exige. Está bem? Lili, você já virou minha vizinha. O que mais você quer? Irmos juntinhos à reunião de condomínio. Viu a regência corretinha, não é? Olha, irmos é o verbo ir. Quem vai a algum lugar. Então, irmos à reunião de condomínio. Por que a com crase? Porque aqui tem o a preposição e o a artigo. Houve a fusão dos dois, tá? Por isso, a com crase. Está bem? Aspirar o ar. Lembra o que eu falei sobre o verbo aspirar? Se estiver no sentido de atrair para os pulmões, ele não vai precisar da preposição. Então, está correto, aspirar o ar. Aspirar ao sucesso. Está correta a regência? Está, porque aqui o verbo aspirar está em outro sentido, no sentido de almejar, desejar. Aí ele exige a preposição a. Muito cuidado com o verbo aspirar, tá? Porque dependendo do sentido, a regência vai mudar. Aqui, assistimos ao jogo em casa. Assistimos ao jogo. O verbo assistir também, vocês se lembram que nós temos que nos preocupar com ele? Por quê? Porque se estiver no sentido de ver, presenciar, ele vai exigir a preposição a. Então, está correto aqui. Mas se estiver no sentido de cuidar, dar assistência, aí não precisa da preposição.
Não esqueça minha calói. Vocês se lembram o que eu falei anteriormente sobre o verbo esquecer? Se ele for pronominal, quer dizer, se tiver um pronome junto dele, ele vai exigir a preposição de. Se não tiver o pronome, como aqui não tem, aí eu uso o objeto direto, quer dizer, um complemento sem preposição. Se tivesse o pronome aqui, não se esqueça, deveria ser então, não se esqueça da minha calói. Está bem? A regência verbal está de acordo com a norma padrão? Clean, esta conversa já chegou à cozinha, tá correto? Está, porque quem chega, chega a algum lugar, certinha, tá? E essa daqui, a conversa chegou na cozinha. Não, de acordo com a norma padrão, não está correta. Está bem? Pronto, filhinha, agora você já pode ir para a escola. De acordo com a língua padrão, não se usa dessa forma, tá? Agora você já pode ir à escola. Tentando esquecer a Copa, Brasil versus Turquia. Meu Deus, perdi a hora e não assisti o jogo, tá correta? Lembra que eu falei sobre o verbo assistir? No sentido de ver, presenciar, ele exige a preposição a. Então, o certo deveria ser e não assistir ao jogo. Não me digam quanto foi, não quero saber. Dá para você me assaltar mais rápido? Preciso chegar logo em casa para assistir a novela. Aqui, preciso chegar logo, chegar a. Então, chegar à casa, tá? E para assistir a novela, porque está no sentido de ver e presenciar. Então, eu preciso colocar a crase aqui. Porque se eu não colocar, eu estarei usando apenas o artigo. Tá? E eu preciso usar a preposição a. Agora vamos observar este texto e a regência dos verbos que estão em negrito. A outra noite, Rubem Braga. Outro dia fui a São Paulo, olha, quem vai a algum lugar. E resolvi voltar à noite, uma noite de vento e chuva, tanto lá como aqui. Quando vinha para casa de táxi, encontrei quem? Um amigo, viu? O verbo encontrar não exige preposição. E o trouxe até Copacabana. E contei a quem? A ele. Eu preciso da preposição a, tá? E contei a ele que lá em cima, além das nuvens, estava um luar lindo de lua cheia. E que as nuvens feias que cobriam a cidade, cobriam o quê? A cidade. Tá? O verbo cobrir não existe preposição. Eram vistas de cima, enluaradas, colchões de sonho, alvas, uma paisagem irreal. Depois que o meu amigo desceu de onde? Olha, quem desce de, tá? Olha a preposição de. Desceu do carro, o chofer aproveitou o quê? O sinal, olha, não precisa da preposição. O sinal fechado e voltou-se para mim. O senhor vai desculpar, eu estava aqui a ouvir sua conversa. Mas tem mesmo um luar lá em cima? Confirmei, sim, acima da nossa noite preta e enlamaçada e torpe havia uma outra, pura, perfeita e linda. Mas que coisa, ele chegou a pôr o quê? A cabeça, olha o verbo pôr não exige preposição. Fora do carro para olhar o céu fechado de chuva. Depois continuou guiando mais lentamente. Não sei se sonhava em ser aviador ou pensava, quem pensa em, tá? Então pensava em outra coisa. Ora sim, Senhor. E quando saltei, vocês viram que não tem complemento aqui, o verbo saltar é um verbo intransitivo, ele não precisa de complemento, tá? E paguei o quê? A corrida. Olha o complemento sem preposição, porque o verbo pagar, nesse sentido, olha, porque quem paga alguma coisa, estabelecendo esse sentido, não tem a preposição. Mas se eu perguntar, é que aqui no texto o autor não colocou, mas se eu perguntar, paguei a corrida a quem? Tá? Se ele tivesse acrescentado a quem pagou a corrida, aí este complemento deveria ter a preposição a, está bem? Ele me disse o quê? Boa noite. O verbo dizer não exige preposição.
E um muito obrigado ao Senhor, tão sinceros, tão veementes, como se ele tivesse feito o quê? Um presente de rei. Também não existe a preposição. Então, o que nós estudamos hoje? Regência verbal. Tá? É o estudo da relação de dependência que há entre os verbos e os seus complementos. Nós vimos que ora eles exigem preposição, ora não exigem. Nós precisamos estar bem atentos. Não foi possível falar de todos os verbos, tá? Vocês podem fazer uma pesquisa para aprofundar seus conhecimentos acerca disso. E mais importante, prestarem atenção daqui para frente quando forem fazer a leitura de texto e principalmente quando forem escrever, para que vocês comecem a utilizar as normas, né? As normas corretas, as regras da norma padrão, porque não adianta vocês estudarem e não empregarem na escrita, não é verdade? Previnam-se contra o novo coronavírus. Continuem em casa, tá? Tenham todos os cuidados, cuidem bem de vocês, cuidem bem de suas famílias. Um forte abraço. Prefeitura Municipal de Cuiabá.